Muitas vezes nós associamos traumas com grandes catástrofes, e não necessariamente. Nós sabemos que uma criança que ainda está desenvolvendo, um bebê que ainda está desenvolvendo, mielinizando todo o sistema nervoso dele, se ele leva um susto muito grande, o susto inclusive é no corpo inteiro, e isso já pode ser um pequeno trauma. Agora, quais são os traumas que seguem conosco e de certa forma prejudicam a nossa vida hoje, e quais são os traumas que nós conseguimos superar? Porque isso é muito importante. O nosso corpo biológico, ele está preparado para lidar com traumas. Biologicamente, nós temos condições de lidar com o trauma. Os traumas que ficam são aqueles traumas que foram muito para nós. Então, o nosso sistema biológico, ele não deu conta de digerir aquele trauma, de metabolizar aquele trauma. E então fica como um congelamento, fica como algo ali parado, uma energia que não circula, certo? E então eu gasto, inclusive, muita energia psíquica para fazer a manutenção desse trauma que ficou ali congelado, e essa energia que eu gasto para fazer a manutenção do trauma é uma energia que eu acabo não usando na minha vida. Então, toda vez que a gente libera um trauma, nós liberamos energia de vida, energia psíquica, energia vital, tá? Então, esses são os traumas que são individuais e que eles vêm de experiências da nossa história de vida, tá certo? Depois nós temos os traumas transgeracionais. Quais são os traumas transgeracionais? São aqueles que não pertencem à nossa história de vida, mas pertencem à nossa família. E o funcionamento é exatamente o mesmo. Significa que aconteceram eventos nessa família, como a Miriam, por exemplo, acabou de dar aqui, né, esse exemplo na pergunta dela. A avó morreu atropelada junto com a irmã. As duas, de uma vez, morreram na hora atropeladas por um caminhão. Então, veja, isso é um grande choque. Nós também podemos chamar o trauma de um biochoque, um choque biológico, né? Muito grande. Então, quando o sistema familiar não dá conta de digerir esse trauma fica no inconsciente coletivo familiar dessa família e fica aí até que alguém nas gerações futuras dê conta de elaborar esse trauma, tá? Eu vou explicar como é que isso acontece. Bom, então nós temos os traumas individuais e nós temos os traumas transgeracionais. Muitas vezes nós temos traumas sobrepostos. O que significa isso? Significa que eu vivo um trauma, mas olha só, já existia uma predisposição na minha família para que esse tipo de trauma acontecesse. Então, vamos imaginar que eu fui abusada na minha infância, né? E isso gerou um trauma. No entanto, pode ser que a minha mãe também tenha sido abusada, que a minha avó também tenha sido abusada. Pode ser, inclusive, que eu não saiba disso e que isso seja um segredo familiar, mas já existia ali, naquele sistema, uma predisposição. E aí eu tenho uma experiência traumática biográfica e entro em ressonância, ou seja, na mesma frequência de traumas que ressoam, tá? Ressoam com a mesma informação, tá certo? Isso faz com que a minha experiência traumática ganhe uma força muito maior. E é por isso que muitas vezes a gente vai e faz as nossas terapias de traumas, né? Existem hoje muitas terapias que trabalham com trauma, eu mesma trabalho com várias, mas às vezes a gente vê que a gente trabalha no trauma individual e ainda fica algo ali, melhora muito, mas ainda fica algo ali, e a gente vê que também tem um trauma transgeracional. E aí, com as ferramentas da constelação familiar, nós conseguimos fazer
essa separação do que é meu e do que é da minha família. E o contrário também acontece. Às vezes existe um trauma transgeracional, você faz uma constelação familiar e não olha, não cuida daquele seu trauma, né, que está em ressonância com aquele ali.